Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos dar uma olhada como podemos fazer algumas configurações de impressão e alguns textos padrões para deixar ainda mais bonita a sua apresentação para o seu cliente. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é cadastrar tudo como texto padrão. Então eu vou vir aqui na minha parte de busca, escrever texto padrão, usar como atalho e clicar aqui no botão de mais para estar criando, por exemplo, uma capa, para substituir a capa oficial do sistema. Então eu vou colocar aqui como, por exemplo, capa de apresentação e vou colocar aqui no tipo contracapa. Esse tipo é muito importante porque essa capa que vai substituir a capa oficial do sistema, ela é o tipo contracapa, tá? E aí eu tenho algumas formas de estar criando. Uma delas é já ter a imagem pronta no meu computador e só subir ela aqui para o texto padrão. Vou clicar aqui no ícone da imagem, depois nesse botão aqui para fazer o upload. Vou selecionar as imagens que nós já temos criadas. Colocar aqui uma largura de 990, por exemplo, e salvar. Vou clicar aqui do lado, dar um Enter. E depois a gente vai clicar novamente na imagem para adicionar uma imagem logo na sequência. Tá? Então, vou colocar aqui as nossas imagens, a mesma coisa na largura e salvar. E aí, se ficar um espacinho aqui entre elas, ainda é possível dar um delete aqui para aproximá-las um pouquinho, certo? E aí eu posso salvar e depois utilizá-la como capa principal. Antes de nós estarmos criando ou vendo como essa capa vai ficar, vamos criar também uma descrição de projeto, uma opção de capa também, também pode ser utilizado como capa, mas vamos utilizar aqui como descrição do projeto, vou colocar aqui para vídeo treinamento, é só para identificarmos. E aqui no tipo eu vou colocar como descrição do projeto. E aí nós já podemos clicar aqui e começar a fazer a nossa capa. Vamos clicar em inserir, tabela, e aí vamos utilizar o padrão aqui de 3 linhas por 3 colunas, dessa forma aqui. E aqui o que nós vamos colocar? Eu quero colocar o logozinho da Ava, então eu vou clicar aqui na imagem, ele vai me permitir ir até o meu computador para pegar aqui o logo da Ava que a gente tem separado. Aqui na largura eu vou deixar 100% mesmo, porque aqui a gente pode ir reduzindo no visual mesmo, tá? Até onde a gente achar que está bom. E eu vou colocar centralizado essa imagem. Depois eu vou aqui selecionar essas duas células, tá? Clicar com o botão direito do mouse, vir aqui na linha célula e agrupar células. Eu quero que isso aqui seja um lugar, uma coisa só. E aí, o que nós vamos fazer aqui? Vamos escrever, por exemplo, proposta de áudio e vídeo como uma forma de título da minha proposta. Eu vou centralizar ela também. E além do mais, além de centralizar, a gente vai deixar ela em negrito. Vamos aumentar aqui também um pouquinho a fonte para deixar mais interessante. Vamos alterar a cor aqui para deixar como uma opção para vocês utilizarem também. E depois a gente vai preencher de informações que vão vir da própria proposta. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou escrever aqui cliente, espaço. E eu vou recorrer a esse recurso aqui, da hashtag, clicar no ponto de interrogação. E aqui tem várias informações que pode ser puxada direta da proposta. Então eu vou pegar aqui a hashtag do nome do cliente, tá? Vou dar um Ctrl C e a gente vai colar aqui. Nós vamos colar aqui. Só a palavra cliente, eu vou deixar ela em negrito. O restante eu vou deixar sem negrito e vou centralizar também. E vou fazer a mesma coisa, por exemplo, com a data, A gente pode colocar aqui a data da elaboração da nossa proposta, deixar centralizado, negrito, e aí nós vamos colocar aqui também a hashtag da data de criação da nossa proposta. Pode ser colocado também a data da aprovação ou alguma outra informação que você achar importante. E aí essa data nós vamos retirar o negrito. E aqui nós podemos colocar o número da proposta, por exemplo. Vou colocar aqui orçamento. Orçamento, vamos só deixar aqui centralizado em negrito.
dois pontos, e vamos colocar aqui a hashtag projeto. Tá. Ok. Eu vou tirar o negrito para ficar em negrito apenas mandante ali. Beleza, e agora para não ficar nessa estrutura de tabela, eu posso clicar na tabela, clicar aqui nesse primeiro ícone e aonde está escrito espessura da borda, tirar o 1, colocar o 0, salvar, e a gente não tem agora mais as linhas da tabela, tá? Aqui embaixo a gente pode ir preenchendo com mais informações escritas ou por imagem, como por exemplo, vou clicar aqui em uma imagem para colocar essas possibilidades da função, tá? Que também pode ficar aqui centralizada, ou se você preferir pode ficar no canto esquerdo mesmo, e daqui para baixo podemos inserir alguns textos. Por exemplo, vou recorrer aqui ao site do próprio Ava, onde eu sei que tem uns textos que podem ser interessantes, né? Para, por exemplo, aqui, se você trabalha realizando projetos de instalações, e aí tem um informativo que pode ser bem bacana para nossa apresentação. Vou copiar, voltar aqui e deixar por escrito aqui embaixo. E claro, eu posso sempre estar movimentando em relação ao tamanho de letra, cor de fonte e tudo mais, tá? Mas vou permanecer que ela fique assim, vou permitir que ela fique assim, vou salvar. Ok, agora que já está salvo, nós vamos dar sequência em um outro tipo de apresentação que a gente salva em texto padrão, que é a parte de considerações, algo que vem no final da apresentação da sua proposta. Então, por exemplo, eu vou fechar aqui e iniciar novamente o botão de mais. E aqui no título, nós vamos escrever, vou apagar aqui o que já tá salvo, né? A gente vai criar algo novo a partir daqui. E aqui no título nós vamos escrever, por exemplo, avaliação dos clientes. E no tipo nós vamos colocar considerações, título avaliação, tipo considerações. E nós vamos trabalhar também um pouquinho aqui com tabelas, mas antes eu vou mostrar o que a gente vai colocar. Aqui no nosso site a gente tem uma parte onde nós temos, confira o que os nossos parceiros estão dizendo, e nós queremos exatamente essa parte lá na nossa apresentação. Então eu vou dar um Ctrl C no texto, dar um Ctrl V aqui, vou manter exatamente a mesma cor de letra, só vou colocando tudo centralizado. Então vou colocar aqui os clientes satisfeitos também, dar um Ctrl V e centralizar. Aqui eu vou aumentar essa fonte porque ela está um pouco maior também. E a partir daqui nós vamos estar inserindo a nossa tabela, onde vamos fazer também três colunas, para se adequar exatamente ao que temos aqui. 3 colunas, 2 linhas. Então vamos pegar os textos, Ctrl C, Ctrl V, centralizou. Aqui da mesma forma, Ctrl C, Ctrl V, centralizado. E aqui também, Ctrl C, Ctrl V, centralizado. E essas imagens a gente já deu um print nelas, nós vamos colocar elas aqui, vou clicar dentro. Sempre importante clicar, colocar a imagem clicando nesse ícone, tá? Fazendo esse processo aqui para ele salvar. Então vamos só lembrar aqui quem que é o primeiro. Então é essa imagem aqui, salvar. E aqui a gente pode dar uma reduzida e centralizar também, tá? E depois da mesma forma, clicar no próximo quadradinho, ícone da imagem, colocar aqui o nosso cliente, e aí da mesma forma ir ajustando os tamanhos, tá? E depois a gente pode vir aqui para finalizar, colocar a imagem do cliente que deu aqui o último depoimento, reduzir um pouquinho e tá feito. Agora, por último, clicar na tabela como nós fizemos agora há pouco e nós vamos tirar a espessura da borda de 1 para 0, salvar, e aí a gente já tem aqui certinho essa parte dos nossos clientes como considerações
e aí é só salvar. Agora, para a gente ver como vai ficar numa proposta, vamos ir até a nossa telinha de propostas e vamos mexer um pouquinho nela. Tá? Bom, vamos entrar agora dentro de uma proposta aqui do... Vamos escolher a proposta aqui do Átila, que é uma proposta que está em andamento. Cadê o nosso cliente? Acho que eu passei dele aqui em cima. E aqui nós vamos selecionar aquilo que já pré-configuramos para estar dando uma olhada. Então, por exemplo, desde a parte de cima que tem os históricos, informação do cliente, nós vamos direto na parte aqui de descrição do projeto, onde vamos clicar no ícone roxo, colocar aqui a descrição do projeto que nós acabamos de configurar, que é aquela que tem a possibilidade de função, né, e tudo aquilo que nós colocamos. E depois nós vamos vir aqui na parte de visualizar, ou melhor, antes de visualizar, aqui na parte de baixo, já fica também as considerações, onde vamos alterar para colocar a que a gente colocou de avaliação dos clientes. Tá? Então está aqui. E aí depois nós vamos aqui em visualizar, proposta em PDF, onde já tem algumas configurações pré-estabelecidas, nós vamos retirar a capa, tá? E salvar e gerar o PDF mostrando como que ela vai ficar agora com aquilo que nós colocamos. E gerar novamente o PDF. Assim, a descrição do projeto, que é a mesma coisa que a proposta comercial, ela passa a ser a sua capa. Então tem o logo, o nome do cliente, né? Aqui no caso está sem o nome do cliente essa proposta, ou então ele não puxou por algum erro na hashtag, que a gente pode ver, mas está puxando a data, está puxando o ID do orçamento, possibilidade da função e o texto que a gente colocou. Logo depois ele já começa com a sequência de produtos. Bom, nós podemos estabelecer a contracapa, tá? Se quisermos. Vamos puxar aqui como texto padrão essa que a gente colocou aqui de capa de apresentação, que acabamos de criar, e salvar. E aí nós vamos gerar novamente o PDF e assim a gente pode ir trabalhando, vendo como que fica mais interessante a apresentação. Então essa aqui passa a ser a nossa capa atual, logo depois nós temos aqui a descrição do projeto e depois já começa os produtos. Se você preferir, tá? Temos opções aqui para pular folha, por exemplo, vou escrever aqui pular, ele está para não pular folha, você pode salvar e ir ajustando até você verificar qual que é o ideal. Então a gente tem aqui a nossa nova capa, temos a proposta, a descrição do projeto e depois você tem os produtos e no final você tem as considerações clientes satisfeitos aqui. Se você quiser, você pode também desabilitar esse título considerações quando você vem aqui nas considerações e retira, ocultar título, salva e aí você pode tirar o PDF novamente. Dessa vez aqui sem o título considerações. Certo, pessoal? É isso. Muito obrigado e até um próximo vídeo.